Mais uma vez, a paz do Senhor, irmão. Vou direto ao assunto, a paz do Senhor para todos. Aqui nós estamos falando sobre batalhas espiritual, sobre a vida do cristão em atividade e a vida do cristão. Parece que muitas vezes nós não compreendemos as escrituras sagradas e pelas coisas que nos acontecem. Eu já passei por muitas experiências na vida. E quanto mais você vive, mais tempo no reino de Deus, na estrada, no caminho, você tem experiência. É uma pessoa que tem experiência no seu serviço, no seu trabalho, uma pessoa de 10 anos, de 20 anos, 30 anos, dirigindo um caminhão na estrada, sabe de muitas coisas da estrada, enfim. Uma pessoa que trabalha há 20 anos na medicina, sabe muitas coisas sobre a medicina. Uma pessoa que trabalha há 10 anos, 20 anos na enfermagem, tem muita história para contar. Uma pessoa que trabalha no serviço de gerenciar um hospital, tem muita coisa há 30 anos, sabe o que dizer, um presidente, um homem que já foi governo não sei quantas vezes, um homem que já foi é, prefeito de uma cidade, um homem que já foi, enfim, por aí vai, né? Um general de guerra que já esteve em uma empreitada de guerra, já participou de guerra, enfim, são tanto, cada pessoa tem uma experiência de acordo com aquilo que ele viveu. No meio evangélico também isso tem que ser respeitado. O cristão tem, cada um tem suas experiências na estrada e a gente vai aprendendo com isso, né? Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então dá-se uma impressão de que parece. Eu já vi muitas pregações que você foi livre do pecado, dá-se a entender o tom da pregação. Parece que você está livre e que agora você está salvo, porque Jesus Cristo te libertou. Porém, não é bem assim. E os tons de pregações, isso prejudica muito a igreja, né? Vemos uma igreja, às vezes, toda desviando-se dos compromissos com Deus, da prática da palavra, e os pregadores dão um tom na sua pregação de que parece que tudo está bem com aqueles crentes. Basta ele confiar em Deus e ficar tranquilo, porque vocês foram chamados, seu nome está escrito, Jesus quando vier vai levar vocês. Olha, ele disse: vós não sois do mundo, eu já ouvi pregação, como eu também não sou do mundo, e aplica aquilo para uma igreja em toda, completamente descuidosa dos seus deveres como servos e servas de Deus. É um tom de pregação que até chega, no meu entendimento, a aborrecer a Deus. As pessoas às vezes pregam isso com lágrima, pregam com emoção, muita lágrima, até chorando. E às vezes tenta anular umas verdades da Bíblia, parece que sem entendimento, por ignorâncias, elas acabam num tom de pregação anulando os cuidados que a Bíblia diariamente nos recomenda. Então, o fato de nós estarmos livres e libertos não significa que as tentações elas não vêm. Todos os inimigos que um dia te colocou na prisão, eles vão continuar de novo tentando você para ver se coloca você de volta naquela prisão. Isso quer dizer, Jesus te libertou, pagou a finança, mas você agora tem que orar e vigiar para que não caia em tentação. Isso é muito simples, é uma coisa simples de se entender, se for explicado pelo Espírito Santo, e se a pessoa que estiver ouvindo também estiver sendo submetida ao entendimento do Espírito Santo, porque existe uma coisa que a gente precisa compreender. É impossível um homem carnal compreender as coisas de Deus, pois o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele não pode compreender, nem pode, não pode, de jeito nenhum. Romanos capítulo 8 também diz que os que andam segundo a carne, não agrada a Deus e nem pode agradar a Deus. Não agrada e nem pode, não tem como, ele está dizendo, né? E somente pelo Espírito que podemos compreender as coisas de Deus, as coisas do Espírito. Então, se eu sou espiritual e estou pregando para um grupo de pessoas voltado para a carnalidade que não tem nenhum interesse por uma mudança de vida, obviamente elas nunca vão entender a linguagem do Espírito. Era o que acontecia com os fariseus e com todos os judeus e com todos os religiosos da época de Jesus, que não queriam os escribas e fariseus, né, e seduceu, essa turma que não queria se submeter à inteligência do Espírito de Deus que estava em Cristo Jesus, né? Pela graça e pelo poder que lhe foi dado, e o ministério de Jesus foi rejeitado por eles, por eles não quererem se submeter ao mestrado de Jesus. E quando a pessoa não se submete à inteligência de alguém espiritual, se ele é uma pessoa carnal, ele vai continuar carnal e vai continuar sem entender as coisas do Espírito. Porém, voltando ao assunto, meus amados, Jesus disse: se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livre. Mas para ser livre, isso que significa também agora, estar livre de quê? Livre da prisão. Jesus pagou o preço, você estava preso, agora você foi livre.
pense em muitas causas humanas. Por exemplo, um homem é preso por causa do tráfico, da droga, enfim, e alguém paga a finança dele e a liberdade dele e põe ele em liberdade. Mas avisa para ele que não volte mais a praticar aquilo, porque senão ele torna de novo a prisão. E aquela pessoa sai da prisão e daí a pouco ela pratica tudo que antes condenou ela. E ela volta para a prisão. E o mundo está cheio disso. Você sabe, as cadeias estão cheias de pessoas que elas voltam a praticar o crime porque elas são escravas, elas não foram livres do poder das trevas. A única forma dela não voltar mais para aquela prisão é se Jesus libertar ela daquele que o cativa ela, o cativador, que é Satanás. É ele que mantém aquelas pessoas cativas e faz ela quantas vezes for preciso. O castigo humano jamais liberta o ser humano daquela prisão, né? E ele volta de novo. Isso está acontecendo, isso acontece no mundo diariamente. Porém, quando Jesus liberta o homem do poder das trevas, aí o homem fica agora livre. Mas se ele ficar vigilante e se ele ficar com cuidados espiritual, pois aí Jesus dá um manual a mim, a você de instrução e nos guia pela vereda do conhecimento e pela inteligência espiritual para que você nunca mais se torne escravo daquilo que te escravizou antes. Mas isso não significa dizer que você está livre de todas aquelas coisas que antes te manteve preso. Não, quem sentia vontade de fumar, um dia pode sentir vontade de fumar de novo. Quem era viciado na droga, um dia pode ser tentado para entrar na vida quando ficar em fraqueza. É o momento das suas fraquezas. Os seus cativeiros se aproximam de você, os seus cativadores, os seus inimigos, os seus adversários. Eles esperam você num momento, num ponto fraco, para eles entrarem em ação de novo e fazer de você um prisioneiro de novo, tornar você as mesmas prisões de antes. Assim somos nós na vida espiritual, né? Devemos andar com cuidado, com vigilância. Eu tiro por mim mesmo. Mas o porquê dessa pregação? Porque o fato de você sentir vontade, quero que você entenda, de praticar aqueles pecados de antes, não significa que Cristo não te libertou. Não. Significa que Cristo te libertou e que você está vivendo uma fraqueza. É um sinal de que você está fraco espiritual. É um sinal de que você não está bem alimentado espiritual. Porque se você estiver bem alimentado espiritual, através de quê? De oração, de ouvir a palavra, de leitura da palavra, do conhecimento da palavra de Deus, de consagração, jejum, oração e todos os deveres, o seu compromisso com Deus estiver em ativa, se você estiver no compromisso do qual Deus nos chamou, estivermos praticando a palavra de Deus, a gente não somos vencidos pelos nossos inimigos, não somos vencidos pelo tentador. É assim que funciona. Então, mas caso você sinta uma tentação, não significa que você não foi livre, que você vai sentir os tentadores lhe tentando. Por isso que a Bíblia, Jesus já disse, o Pai Nosso, ele disse, orai para que não caia em tentação, e rogar ao Pai, diga, Pai Nosso que está, não nos deixe cair em tentação, enfim, mas livra-nos do mal. Né? São muitos lugares nas Escrituras Sagradas, o apóstolo Paulo disse em Efésios, capítulo 6, versículo 10 por diante, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, né? Não é mais mal meu, fortalecer no Senhor e na força do seu poder, revestir de toda a armadura de Deus. Isso é para que você esteja firme contra as astutas ciladas do diabo. Significa que todos os seus inimigos, que antes te manteve cativo, ele vai estar buscando você até achar você. Se você não tomar cuidado, ele sabe que você só pode ser livre de uma vez definitivamente do corpo do pecado quando você for glorificado, quando você receber o corpo, segundo a Bíblia diz, um corpo incorruptível. Mas enquanto nós estivermos nesse corpo, nessa mente, mesmo que tenhamos a mente de Cristo, como diz Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 2, que nós temos a mente de Cristo, né? Mas na verdade, nós temos a mente de Cristo, mas se nós não tivermos cuidado, o diabo nos corrompe, ele nos atrai pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida, né, pelos desejos diante da carne, quando nós nos mantemos mal alimentados espiritual. É preciso nós não estarmos no serviço de Deus, é preciso nós estarmos atentos. Isso eu tiro por mim, quando eu estou fraco, quando é que eu conheço que estou fraco? Quando as tentações de outrora começam a se manifestar de certa forma, quando os pensamentos errados começam a ter mais tempo na minha vida, quando os desejos da carne começam a ter sentir ele mais fomito na minha vida, né? Quando o pecado começar a fazer eu sentir fome pelo pecado, parece que você começa a sentir desejo de se alimentar do pecado, desejo de praticar as coisas que você antes praticava, e isso significa que você está mal alimentado espiritual, não significa que você não foi liberto, não significa que Cristo não te libertou, não significa que você está no descuido dos seus deveres como servo de Deus, nos seus deveres
como cristão, para que você não venha cair em tentação. Porque apesar de Cristo nos ter libertado, Ele nos deu um dever, Ele nos deu um compromisso, Ele nos deu uma tarefa e Ele nos deu um manual de instrução pelo qual nós devemos seguir a Deus. A Bíblia diz, seguir, aliás, em liberdade e não perder a liberdade com que Cristo nos libertou. Mantemos livre a nossa liberdade, mantemos livre do nosso cativeiro e não somente isso, como nos deu força. Você vê que quando você está forte espiritualmente, quando você está alimentado espiritualmente, isso significa que você nem sente a tentação. A tentação sabe que você está bem alimentado, está orando, está consagrando, está buscando o Senhor, está sempre atento ali aos compromissos espiritual, à leitura da palavra, ouvindo a palavra, orando, talvez jejuando, consagrando, e indo aos trabalhos, evangelizando, fazendo algo para Deus. Você vai se tornando cada vez mais forte e o diabo vai perdendo a oportunidade de derrubar você. Ele fica ali esperando você se descuidar dos seus deveres como servo de Deus. Aí ele vai entrando com providência, ele vai entrando com ação contra você. E daí a pouco, se você não se acordar depressa por uma palavra de alguém, por um despertar de um profeta, por uma pregação, um louvor, um testemunho de alguém, se não for avisado, você começa a ser lesado e ser enganado. Daí a pouco, sem que você se dê por conta, você se torna um prisioneiro do poder do mundo invisível, como diz a Bíblia. O mundo invisível, ele existe, ele é real, e o salmista diz no Salmo 89, o versículo 48, que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma do poder no mundo invisível. Então existe um mundo invisível em plena atividade e a gente precisa acreditar nessa verdade para que a gente possa se cuidar e não nos deixar ser levado e nem não nos descuidar dos nossos deveres. Eu já tive tentações que eu disse, Deus, eu fui livre, como é que eu estou sentindo essa desgraça dessa tentação, essa miséria dessa tentação? Até xinguei a tentação, essa desgraça de pensamento do diabo é esse, mas Cristo, o Senhor não me libertou, e foi quando Cristo me disse, eu te libertei, mas se você não se cuidar, você vai sentir fome pelo pecado. Se você não se cuidar, você vai sentir, o diabo vai botar em você de novo os desejos pelo pecado, porque a sua carne ainda não foi glorificada, você não recebeu um corpo glorificado, você não recebeu um corpo incorruptível, esse corpo ainda está sujeito à corrupção. Entendeu? Essa sua natureza, ela ainda é a natureza. Você ainda tem o velho homem que pode se manifestar dentro de você a qualquer momento. Tem que se despistar das obras da carne. Mas como eu posso fazer isso? Através de viver uma vida na atividade de Deus, na vigilância, atento aos princípios da Bíblia, atento às bases, atento à leitura da palavra, atento ao que é preciso numa vida em atividade espiritual, uma vida ativa espiritual. Temos que manter a vida espiritual ativa, ouvindo a verdade, se desviando do que se distrai. Tem pessoa que já está na igreja morta por muito tempo, o diabo nem liga, e a pessoa pensa que está vivo, né? Como aquele lá de Apocalipse, né? Da igreja de Sardes. O cara disse que está vivo, mas o recado diz para ele que ele pensa que está vivo, mas não sabe que estás morto, né? Estás morto. E isso pode acontecer comigo, com você. E tem pessoa que está morto. E pessoa quando está morto, ela não, nem sente a diferença da palavra. Para ela, tanto faz, tanto fez. Ela vai para a igreja, volta. Ela nem, nem sabe o que vai opinar. Ela não tem uma direção. Tudo tá bom para ela, tudo tá certo. Tá certo, tá errado. Se tá errado, ela diz que tá errado, tá certo ou não tá? Tá certo, tá errado, tá errado. É uma pessoa que não confronta, é uma pessoa que não manifesta sua opinião espiritual, é uma pessoa que não discute um assunto com ninguém e ela não confronta nada, nem o pecado, nem nada. E nada para ela faz diferença. Pregador não tem diferença um do outro para ela, tudo é igual. Essa pessoa está morta espiritual, né? Não vê a diferença da sabedoria, não vê a diferença de nada. Essa pessoa morreu espiritual, né? Com tudo ela está de acordo, tanto com o bem quanto com o mal. Meu Deus do céu, morreu. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e não nos deixe cair em tentação. Lembre-se disso, as tentações vão estar sempre nos perseguindo, mas se nós estivermos na posição, nós seremos mais do que vencedor. Que Deus nos abençoe.